Então, nosso tema agora de manhã é a vocação missionária do cristão, como vocês receberam uma cópia do estudo. E eu vou seguir exatamente esse roteiro, tá? Esse tema é muito amplo e esse poderia ser um tema para uma conferência inteira ou para um semestre inteiro de estudos na escola bíblica. Então eu tive um pouco de dificuldade para afunilar o assunto e o que eu consegui foi isso tudo ainda, afunilar o máximo possível, porque eu sempre lembrava que tinha que, não, mas tem que falar isso, mas tem que falar aquilo. Então vamos lá. Vamos começar lendo o texto básico que está aí no texto, que está aí na apostila, Atos 1:8. Mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Este texto é a chave para a interpretação de todo o livro de Atos. Lucas está escrevendo o segundo volume, vocês sabem, para um homem chamado Teófilo, que era um novo convertido, muito provavelmente. Tanto o Evangelho quanto o livro de Atos, o Evangelho de Lucas quanto o livro de Atos, são endereçados para esse homem chamado Teófilo. Provavelmente ele custeou a pesquisa ampla que Lucas diz ter feito no princípio lá do Evangelho, nos primeiros 4 versículos do Evangelho de Lucas. E agora ele está, lá em Lucas ele escreve o que Jesus começou a fazer e a ensinar. Em Atos ele escreve o que Jesus continuou a fazer e a ensinar, dessa vez por meio da sua igreja. E Atos 1:8 é um resumão de tudo que vai acontecer no livro. Eles recebem poder do Espírito Santo e esse poder os habilita para serem testemunhas de Jesus Cristo, e a igreja deve testemunhar simultaneamente, isto é, tanto em Jerusalém como na Judéia, em Samaria e onde Jesus ainda não havia sido anunciado, que aparece aqui como confins da terra. E é exatamente essa sequência que vai se desenrolar na leitura do livro de Atos. Eles começam a testemunhar, eles recebem o poder do Espírito Santo e começam a testemunhar de Jesus em Jerusalém, logo no dia de Pentecostes, 10 dias depois que Jesus fala essas palavras aqui. Eles passam aquele tempo em oração e 10 dias depois eles recebem o poder do Espírito. E a coisa está muito bem, obrigado, lá em Jerusalém. Só que aí Deus envia uma perseguição e a partir do capítulo 8 eles começam a testemunhar em Samaria, na Judéia e em Samaria. E todos, exceto os apóstolos, são dispersos. Atos 8:1 diz isso. E depois, no capítulo 9, Jesus salva Paulo e o vocaciona para ser apóstolo, e ele vai ser apóstolo para todo mundo, apóstolo aos gentios. E do capítulo 9 até o 28º, então, o evangelho é anunciado aos judeus de outros povoados e aos confins da terra como um todo, tá? Então, Atos 1:8 é a chave para entender todo o livro de Atos, tá? Bem, vocação missionária do cristão. Eu quero definir primeiro o que é vocação e o que é missionário. Vocação é uma palavra que vem do latim vocare, que significa chamar. Vocação significa chamar ou chamar-se em latim. É uma inclinação, uma tendência ou uma habilidade que leva o indivíduo a exercer uma determinada carreira ou profissão. E a gente diz, desde a criança para o adolescente, ele tem vocação para coisa, né? Ele tem inclinação. E quando essa inclinação é semelhante à inclinação do pai ou da mãe, ou de um tio, né? Qualquer parente que seja, geralmente a gente diz assim, puxou ao tio, puxou ao pai, puxou a mãe, né? Então isso é vocação. Vocação é uma competência que estimula as pessoas para a prática de atividades que estão associadas aos seus desejos de seguir determinado caminho. Então vocação não é necessariamente a profissão da pessoa, mas é a habilidade que ela tem para exercer alguma função. Algumas pessoas têm vocação
Para atleta, por exemplo, digamos que uma criança, um adolescente tem a vocação para ser jogador de futebol. E a gente sabe que, percebe que se a gente conseguisse colocá-la numa boa escolinha de futebol, ela provavelmente se tornaria um bom profissional na área e ficaria rica e tudo mais. Mas, por conta, sei lá, das circunstâncias, da pobreza da família, ou da falta de oportunidades, ou porque o professor da escolinha de futebol não foi com a cara dela, porque isso acontece também, ela precisa começar a trabalhar. E ela vai trabalhar fazendo qualquer outra coisa que não tem nada a ver com aquela vocação. Digamos que ela faça um curso técnico de contabilidade e ela vai exercer essa profissão porque ela conseguiu aprender aquilo, mas aquela não é a sua vocação. A vocação dela é ser atleta. Então, começam a haver pensamentos terríveis em quem não trabalha exercendo a sua vocação, e isso gera certa insatisfação, gera certa infelicidade, porque a pessoa tem uma profissão que é diferente da sua vocação. E a vocação é aquilo que Deus deu como seu dom principal, tá? E todos têm uma vocação, todos têm um dom natural, uma habilidade para alguma coisa, tá? Algumas pessoas, é claro, têm habilidades para mais de uma coisa, né? E são pessoas multivocacionais, tá bom? Então, vocação é aquilo que a pessoa faria até de graça. Isso é a vocação. Então, tem muitas pessoas que trabalham numa área diferente daquela que é a sua vocação, mas no fim de semana, ou num feriado, trabalham numa ONG ou em outra circunstância, fazendo aquilo que de fato gosta e muitas vezes até de graça. Isso é vocação. E o que é um missionário? O missionário, a definição de missionário é aquele que tem uma missão, seja ela qual for. A palavra não está restrita ao âmbito religioso ou ao âmbito evangélico. Essa palavra não aparece na Bíblia, mas o conceito de missionário aparece. Mas há muitas outras palavras da teologia cristã que não aparecem na Bíblia, mas o conceito aparece, como por exemplo a doutrina da Trindade. A palavra Trindade foi criada provavelmente no IV século por um homem chamado Tertuliano, e não aparece na Bíblia, mas o conceito de trindade aparece. Tá? E os cristãos vêm utilizando esse termo para substituir termos bíblicos desde muito tempo atrás. Tá? Então, muita gente acredita, por exemplo, que os apóstolos são os missionários de hoje em dia. E eu estou falando dos verdadeiros missionários. Eu não estou falando do Valdemiro, do René Terra Nova, dessa turma toda que se autodenominou apóstolo. Não, essa turma não tem nada a ver com a definição bíblica de apóstolo. Dr. Rousseau Shedd, por exemplo, e doutora Bárbara, que esteve aqui ano passado nessa conferência, eles acreditam que a palavra certa para definir, a palavra bíblica para definir missionário seja apóstolo. Eu discordo deles nessa questão. Eu vejo que a palavra bíblica para definir missionário não é apóstolo, embora os apóstolos também exerceram a função de missionário, mas a palavra bíblica seria evangelista, porque os evangelistas eram aqueles que viajavam no primeiro século, tinham um ministério itinerante de pregação do evangelho. Tá? Por exemplo, Filipe, o diácono, também era evangelista, né, e sem ser apóstolo, desempenhou a função de missionário ali em Samaria, sobretudo, Atos capítulo 8. E aquelas pessoas que são constantemente recebidas nas casas dos irmãos, que eram recebidas nas casas dos irmãos do primeiro século, eram os evangelistas. Por exemplo, na primeira carta de João, o apóstolo diz que aqueles que pregam o evangelho, outro evangelho, né, ele diz com outras palavras lá, que não pregam Cristo, não deveriam ser recebidos em casa. Mas aquela questão de ser recebido em casa era ser recebido para hospedar, tá? Então, um missionário no Novo Testamento é aquele que é enviado para uma missão. A exemplo de Paulo e seus companheiros das suas viagens missionárias, né? Barnabé, Silas, Timóteo. O termo bíblico
é o do evangelista, na minha opinião. Até porque, para ser apóstolo, de acordo com o Novo Testamento, tem que preencher pelo menos 4 requisitos, que não são mais possíveis hoje em dia. Primeiro, para ser apóstolo tem que ter visto Jesus Cristo ressurreto. Então, não é possível mais ter apóstolo hoje em dia, já pela primeira exigência. Ninguém mais vê Jesus Cristo ressurreto hoje em dia. No caso de Paulo não teve uma visão, mas diante dele Jesus fez uma aparição. É diferente. Uma visão é como se ele visse uma cena, como ele viu em outros momentos, tá? Mas Jesus apareceu para ele, é diferente, porque na aparição o Senhor conversa com ele. Saulo, Saulo, por que me persegues? Jesus fala com ele. Saulo responde, quem és tu, Senhor? Jesus responde, sou Jesus a quem tu persegues. Então a aparição se diferencia por isso. O Senhor conversa com aquele a quem ele aparece. Numa visão não, a pessoa só vê o que deve acontecer, tá? Então por isso Paulo estava habilitado para ser apóstolo. É preciso ser comissionado por Jesus ou pela igreja. Pela igreja, como no caso acima de Paulo e Barnabé, que foram enviados pela igreja, conforme Atos 13. Era necessário ter o seu ministério marcado pelo sofrimento. O Augusto Nicodemos Lopes comenta essa questão no livro dele sobre apóstolos, tá? E Paulo tinha, entre outras coisas, essa credencial também. Segundo aos Coríntios, capítulo 11, ele coloca ali diante dos irmãos de Corinto o seu currículo de vida e de ministério, né? De muito sofrimento. Em quarto lugar, ter um ministério de operação de milagres. No máximo, o que esses apóstolos, supostos apóstolos de hoje em dia conseguem fazer é operar alguns milagres e de forma muito duvidosa. Muito duvidosa. Por exemplo, em nenhum lugar da Bíblia nós percebemos que, quando um aleijado era curado, ele não andava assim como quem está aprendendo a andar, como uma criança, que dá um passo meio desequilibrado e dá outro. Isso não acontece no Evangelho. Nunca. A única cura que foi realizada em 2 etapas na Bíblia é de um homem que é cego. Jesus o cura, ele diz que vê os homens semelhantes a árvores. Depois Jesus ora de novo por ele, opera o restante do milagre, aí ele vê os homens realmente. Mas esse não é uma cura em 2 etapas por causa da incapacidade de quem o curou, mas por uma questão didática. Jesus tinha uma mensagem ali em relação a ver os homens semelhantes a árvores e tal. No Novo Testamento, quando um aleijado era curado, Jesus manda que ele botasse a cama, a maca nas costas e vá embora. Ou seja, alguém que está, como a gente vê na televisão, por exemplo, o R.R. Soares fazendo, dando um passo, quase caindo, não tem condição de botar a maca. Por exemplo, Atos capítulo 3, quando Pedro e João estão entrando no templo e eles curam aquele homem que está lá há 38 anos, se não me engano, não me falha a memória, e ele é aleijado de nascença. O que é que ele faz? O texto diz que ele dá um pulo e se levanta. E que ele entra no templo pulando e louvando a Deus. Ou seja, quando o milagre é de Deus, é imediato e completo. O que nos faz duvidar dos supostos milagres dos falsos apóstolos de hoje, tá? Então, o termo correto para missionário, o termo bíblico era evangelista. Não era apóstolo e não pode haver apóstolo hoje em dia. Mas nem todo cristão é missionário. Com certeza, numa conferência de missões, essa era a última frase que você esperava ouvir. Mas eu vou explicar. Embora todos tenham que desempenhar uma função missionária, e a função que todos precisam desempenhar é a função de ser testemunha de Jesus Cristo. Missionário, por assim dizer, é aquele que sai com a missão de pregar. É aquele que é enviado pelo Espírito Santo e pela igreja para pregar o Evangelho. Todos os cristãos são testemunhas de Jesus.
Embora o termo seja diferente para as ocasiões, não isenta os cristãos da obra missionária ou da obra de Deus, tá bom? Vamos ver melhor essa questão das testemunhas. O que significa ser testemunha? Primeiro, de acordo com o dicionário da Bíblia de Almeida, uma testemunha é uma pessoa que declara o que viu ou ouviu, ou seja, é a mesma definição que temos no dicionário de língua portuguesa, e é uma pessoa que fala da sua experiência com Cristo e da verdade do Evangelho. O livro de Atos, que eu tomei como base aqui, já que o tema é muito amplo, o assunto é muito amplo, eu quis restringir mais ao livro de Atos, apresenta 30 vezes a palavra testemunha e seus derivados. Se vocês quiserem conferir, eu coloquei todas as referências aí, em Atos. Quase todas as vezes que a palavra testemunha e os derivados dela, testemunho, testemunhar, aparece em Atos, quase todas as vezes é uma referência a testemunhar a respeito de Jesus. Pouquíssimas vezes é assim, e ele deu falso testemunho no tribunal, e deram bom testemunho de Timóteo, em Atos 16, né? Mas a maioria das vezes, esse testemunho é em relação ao testemunho que os cristãos davam a respeito de Jesus. Vamos ver algumas das principais referências do testemunho sobre Jesus em Atos. 4:33. E com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos havia imensa graça. 14:17. Contudo, não deixou de dar testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos chuva do céu e estações frutíferas, fartando-vos de mantimento e enchendo o vosso coração de alegria. Aí Paulo está em Atos falando sobre Deus, que através da criação dá testemunho de si próprio, né? 18:5. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo dedicou-se inteiramente à palavra, fazendo o quê? Testemunhando aos judeus que Jesus era o Cristo. Ou seja, Paulo provava pelo Antigo Testamento, por A mais B, que Jesus é o Messias prometido. 20 e 24. Olha como Paulo considerava o ministério dele, né? Mas em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. 28 e 23. É a última referência do livro, a palavra testemunho. Tendo eles marcado um dia, muitos foram encontrar-se com ele em sua casa, desde a manhã até a noite. Olhe como ele era trabalhador. Paulo lhes explicava com bom testemunho o reino de Deus e procurava convencê-los. Notem que Paulo procurava convencê-los. Isso significa que ele usava todos os recursos de sua persuasão em prol do Evangelho. Eu vou voltar a esse assunto já. Tanto pela lei, procurava convencê-los acerca de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas. Ou seja, ele usava todo o Antigo Testamento para convencer aqueles que lhe ouviam a respeito de Jesus Cristo. Os próprios cristãos foram chamados para serem testemunhas de Jesus e não de si próprios. Hoje em dia, quando alguém quer contar uma bênção na igreja, um livramento que recebeu, enfim, a gente chama de testemunho. Embora a Bíblia não chame isso de testemunho. Há lugar no culto cristão para isso. Há lugar sim para contar bênçãos, tá? Quando Paulo volta das suas viagens missionárias, ele conta tudo o que Deus fez naquelas viagens. Então ele está relatando o que Deus fez. Mas não há lugar no culto cristão para contar testemunho de si próprio. Veja bem, o relato da conversão de Saulo aparece 3 vezes em Atos. Atos 9, nós vemos Paulo sendo convertido por Jesus ali, quando ele vê Jesus. E depois disso, duas ocasiões, Paulo dá o testemunho da sua conversão. Ele diz como foi que aconteceu esse encontro com Jesus. No entanto,
ele não entra em detalhes, não fala da sua vida pecaminosa, ele não descreve o passado como quem está com água na boca, com saudade, ou seja, ele não faz como em muitas igrejas nós vemos hoje. Alguém famoso se converte, a igreja mete uma faixa na frente ali e diz: venha ver o testemunho do ex-bruxo, ex-travesti, ex-garota de programa, ex-isso, aquilo, outro. E a pessoa passa 40 minutos contando desgraças, como pecava, com quantas pessoas pecava, quanto gastava, e depois gasta 2 ou 3 minutinhos falando como Jesus a salvou. Isso não tem lugar no culto cristão. Aliás, é até proibido pela Bíblia. O testemunho que a Bíblia fala que o cristão deve dar não é autobiográfico, não é a respeito de si próprio, mas é a respeito de Jesus. Aqui no texto em Efésios, faltou um S aí, irmãos, desculpa, foi erro meu. Efésios capítulo 5, versículos 3 e 4 diz assim: mas a prostituição e todo tipo de impureza ou cobiça nem sequer sejam mencionados entre vós, como convém a santos. Nem haja indecências, nem conversas tolas, nem gracejos obscenos, pois essas coisas são inconvenientes. Pelo contrário, haja ações de graça. Então o cristão foi chamado, todos os cristãos foram chamados para dar testemunho a respeito de Jesus Cristo. Não importa onde estejamos, onde estivermos, foi Jesus que nos colocou ali para sermos testemunhas dele. Alguns cristãos foram chamados para serem missionários, e esses missionários devem sair para pregar o Evangelho. Mas diante disso tudo, qual é o papel que o Espírito Santo exerce? Aqui em João capítulo 16, versículos 7 e 8, quando o Senhor está instruindo a respeito sobre o papel que o Espírito Santo exerceria, uma das funções, o Senhor disse o seguinte: todavia, digo-vos a verdade, é para o vosso benefício que eu vou. Se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, eu o enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O papel de convencimento dos pecadores de que eles são pecadores, de que eles passarão pela justiça de Deus e pelo juízo de Deus, é do Espírito Santo. Somente o Espírito Santo consegue fazer isso. Tá? Charles Spurgeon disse certa vez que é mais fácil tentar convencer um tigre a ser vegetariano do que tentar convencer um pecador sem a ajuda do Espírito Santo. E ele quis dizer com essa hipérbole, esta comparação também, que não é possível. E ele estava correto ao dizer isso. No entanto, nós vimos que Paulo aqui em Atos 28, 23, é isso? Ele usava toda a sua forma de persuasão para convencer os pecadores. E como é isso? É o Espírito Santo quem os convence? Ou nós devemos nos esforçar para convencer também? Uma coisa não anula a outra. É o Espírito quem convence. Sim, é o Espírito. Mas ele o faz através da pregação do Evangelho. Em Romanos capítulo 10, nós lemos que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E a quem Deus deu a missão de pregar a palavra? A igreja. Então a igreja deve pregar a palavra com todos os recursos que forem necessários, com todos os recursos que Deus colocou diante de nós, no intuito de convencer os pecadores. Mas quem efetivamente faz a obra de convencimento é o Espírito. Ou seja, o Espírito trabalha e deseja a nossa colaboração nisso. Tem uma parte que nos cabe nesse trabalho, e é a parte da pregação do Evangelho. O famoso teólogo inglês John Stott escreveu o seguinte, no livro O Perfil do Pregador: se disserem
que não podemos levar em conta a mente humana na pregação evangelística, porque ela está obscurecida, ou seja, se nós apelarmos para a mente humana, argumentando logicamente, só posso responder que os apóstolos tinham outra opinião. Alguns dos verbos utilizados por Lucas em Atos para descrever a pregação são decididamente intelectuais, como ensinar, argumentar, discutir, confundir e provar, refutar poderosamente. Ele dá uma série de referências para que a gente confira isso aí, Algumas vezes também, como resultado dessa pregação dialética, não lemos que as pessoas se converteram, mas sim que foram persuadidas. Precisamos então seguir o modelo dos apóstolos e não ter medo de ensinar doutrina sólida às pessoas ou argumentar racionalmente com elas. É claro que elas não podem entender nem crer sem a iluminação do Espírito Santo, mas isso não significa que tenhamos liberdade de diluir o conteúdo intelectual do Evangelho. Como Gretchen Martin sabiamente afirmou, precisamos fazer o máximo possível para dar às pessoas boas razões para crer, mas é o Espírito Santo que lhes abre a mente para que reconheçam o peso das evidências. Ou seja, irmãos, quem efetivamente convence o homem do seu pecado é o Espírito, mas o próprio Espírito nos impulsiona, nos direciona à pregação incisiva, poderosa, lógica, com boas argumentações em prol do Evangelho de Jesus Cristo. E é claro que ele deu capacitações diferentes a cada um dos seus filhos, mas todos foram habilitados pelo Espírito, todos fomos habilitados pelo Espírito a ser testemunhas de Jesus. Ok, mas diante disso, qual deve ser então o papel da igreja local, da comunidade cristã? Nós já vimos o que significa ser um vocacionado, um missionário. Nós já vimos a diferença entre ser um missionário e ser uma testemunha de Jesus. Todos somos testemunhas, alguns são missionários. Mas qual é o papel da igreja local? Bem, vamos ver então. O texto de Atos 1:8, o texto básico, fala do testemunho a respeito de Jesus que deve acontecer de forma simultânea. O texto não diz primeiro em Jerusalém, depois na Judéia, depois em Samaria, depois nos confins da terra. Não. O texto diz tanto aqui como acolá. Isso implica em simultaneidade na pregação do Evangelho, no testemunho a respeito de Jesus. Então a igreja precisa dar testemunho sempre e em todos os lugares que conseguir. Para isso, eu sugiro 4 questões aqui. Primeiro, para testemunhar eficazmente, a igreja precisa da direção do Espírito Santo. A obra de Deus começou com a direção do Espírito Santo e deve continuar buscando o seu direcionamento sempre. Isso também inclui oração. A igreja precisa estar atenta à voz do Espírito, que fala através da Escritura e também direciona os seus servos para questões específicas. Como exemplo bíblico, eu coloquei aqui Atos 16, esse episódio que acontece dos versículos 6 a 10. Vamos ver. Atravessaram a região frígio-gálata, mas foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Como assim? Quando chegaram perto da Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Então, passando pela Mísia, desceram para Troade. De noite, Paulo teve uma visão.
Nela, em pé, um homem da Macedônia suplicava-lhe: vem para a Macedônia e ajuda-nos. E quando ele teve essa visão, logo procuramos partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Ok, é interessante porque as pessoas esse grupo de missionários foi impedido pelo Espírito de pregar o Evangelho num lugar, depois pelo Espírito de Jesus, ou seja, pelo Espírito Santo também, de pregar o Evangelho em outro lugar, e eles, então, talvez até não tenham compreendido imediatamente o que aconteceu. Mas aí Deus tinha uma direção diferente para eles naquele momento. E de noite, Paulo teve uma visão. Eu sublinhei essa parte porque fala do singular e do plural. Fala da visão que Paulo teve e da decisão que o time de missionários, entre eles Lucas, a partir daqui desse versículo, Lucas passa a estar presente nas viagens de Paulo. Até o capítulo 28 de Atos, nós vemos sempre no plural. Nós, procuramos, partimos, chegamos, ou seja, Lucas está lá a partir daqui, Paulo foi quem teve a visão, mas o time de missionários foi que procurou partir. Eles concluíram que Deus queria que eles fossem para Macedônia. Notem que não apareceu um anjo, nem o próprio Deus, nem Jesus dizendo: vá para a Macedônia. Paulo viu um homem, provavelmente com as roupas típicas da Macedônia, e o grupo, na verdade, teve discernimento para decidir: Deus quer que nós vamos para a Macedônia, partamos para a Macedônia. Então a igreja precisa ter a direção do Espírito, isso inclui oração e discernimento espiritual. Segundo lugar, a igreja local precisa ter planejamento estratégico para testemunhar eficazmente. Eu coloquei palavras do próprio Senhor, que fala a respeito do discipulado, mas se aplica a tudo. Pois qual de vós, Lucas 14, 28 a 32, Pois qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro para calcular as despesas, para ver se tem como acabá-la? Para não acontecer que, depois de haver posto os alicerces e não a podendo acabar, todos os que virem comecem a zombar dele, dizendo: este homem começou uma construção e não conseguiu terminá-la. Ou qual é o rei que, antes de entrar em guerra contra outro rei, não se senta primeiro para consultar se com 10.000 pode ir de encontro com aquele com 20.000? Mas, se pelo contrário, enquanto o outro ainda está longe, manda emissários e pede condições de paz. Planejamento estratégico é mais do que necessário na obra missionária. O fato de Deus estar guiando a obra não exclui a igreja de planejar estrategicamente. Os cristãos brasileiros, de forma geral, acreditam que planejar é algo contrário a ser espiritual. Os cristãos brasileiros, de forma geral, acreditam que quando eu planejo algo, Deus não está na coisa, Deus não está na obra. Bem, isso na verdade só mostra a nossa negligência, só mostra como somos incompetentes na obra de Deus. Veja só, não há ninguém que seja mais organizado do que Deus. Não há. Deus poderia ter criado lá nos dias de Gênesis, nos 6 dias da criação, todas as coisas no milionésimo de segundo. Não faltava poder para ele fazer isso. Ele poderia ter dito que haja tudo, e tudo teria passado a existir. Mas ele foi planejando e executando. No primeiro dia ele cria a luz, só no terceiro dia que ele cria o sol. E ele vai criando. Nos 3 primeiros dias ele cria o ambiente. No 4º dia ele cria as coisas para preencher o ambiente que ele criou no primeiro dia. No 5º dia ele cria as coisas para preencher o que ele criou no 2º dia.
E no sexto dia ele cria as coisas para preencher o ambiente que ele criou no terceiro dia, encaixando tudo com harmonia, tudo com beleza, e viu Deus que era tudo muito bom. Mas os cristãos brasileiros, de forma geral, acham que planejar não é necessário, e isso, na verdade, tem demonstrado, além da nossa negligência na obra de Deus, a nossa preguiça. E preguiça, de acordo com a Bíblia, é pecado. Provérbios tem 34 versículos contra a preguiça. São 31 capítulos no livro, ou seja, dá mais de um versículo por capítulo em Provérbios, em que Deus condena a preguiça. O mais famoso é aquele, vai ter com a formiga preguiçoso, né? Claro que é uma hipérbole, porque a formiga não para de trabalhar, ela não dorme, nem descansa. Deus não quer isso da gente, mas Deus quer que sejamos trabalhadores. E planejar não é pecado, organizar-se não é pecado. Muito pelo contrário, a probabilidade das coisas darem certas, não somente na obra de Deus, mas em tudo na vida, quando nós planejamos, é muito maior. É muito maior. Por exemplo, alguns cristãos brasileiros, sobretudo de igrejas pentecostais, acreditam que não é necessário preparar um estudo bíblico ou sermão, fazer anotações antes de pregar. Porque acham, não, Deus vai dar na hora. Mas o Deus que é soberano, é onipresente, onisciente, Ele não sabe quem vai estar lá na igreja quando eu estiver... Quem vai estar aqui na igreja quando, por exemplo, eu estiver preparando uma mensagem? Claro que sabe. Ele não sabe o que cada um precisa ouvir? Inclusive eu, ou qualquer pregador? Claro que sabe. Por que então não contar com a ajuda de Deus na preparação, no planejamento? A igreja precisa aprender a se organizar para enviar missionários. Terceiro lugar, para ser testemunha eficaz, a igreja local precisa ter liderança local consolidada. A igreja de Antioquia, que aparece em Atos, a partir do capítulo 11, no capítulo 13, Barnabé e Saulo são enviados para missões. É a primeira viagem missionária de Paulo. Mas essa igreja só enviou missionários no capítulo 13. Porque do capítulo 11 em diante, ela estava sendo solidificada. A igreja precisa ter uma liderança local consolidada para enviar missionários. Barnabé e Paulo puderam viajar tranquilamente, sabendo que no dia seguinte a igreja não ia ter um racha, não ia ter uma dissensão que o pastor ia ser trocado às pressas, e o novo pastor da igreja em Antioquia não havia possibilidade dele dizer, não vou mais enviar ofertas para Barnabé e Saulo. Não. Eles sabiam que aqueles profetas e mestres que ficaram lá, Simeão, Manaém e Lúcio, que são descritos em Atos 13:1, eles iam continuar firmes naquele propósito missionário. Ou seja, uma igreja que tem a liderança consolidada consegue planejar e executar a obra de Deus. Claro, com a ajuda do Espírito. Uma igreja também que tem a liderança consolidada consegue transmitir segurança para quem está no campo missionário. Eu tenho uma amiga que passou 10 anos no Egito. 10 anos como missionária no Egito, missionária chamada Magali. De repente, floresceu a primavera árabe. Derrubaram o ditador lá, o Barak, e o bicho estava pegando no Egito. Ela precisou sair do Egito às pressas. E a passagem do Egito para Recife, que ela é de Recife, não é barata. Se ela não tivesse por trás uma liderança consolidada, provavelmente ela estava morta essa hora, que a perseguição ao cristianismo foi severa lá. Mas ela está vivinha da Silva. Ela não somente voltou para casa, passou um tempo se preparando e voltou para trabalhar com muçulmanos na fronteira da França com Marrocos.
Ela já falava francês e subiu ali para a França. Hoje ela trabalha com mulheres muçulmanas. Por que isso foi possível? Liderança local consolidada. Quarto e último lugar, é claro, o mais óbvio de todos, para ter testemunho eficaz do Evangelho precisamos de obreiros. Obreiros. Os obreiros devem ser preparados inicialmente na igreja local, ouvindo pregação do Evangelho, ouvindo sobre missões constantemente. A igreja precisa se organizar para fazer uma conferência como essa, precisa se organizar para envolver o máximo possível de pessoas, a ponto que não apenas haja cultos separados de missões, mas que a obra missionária faça fazer parte da liturgia da igreja. A igreja precisa se organizar para orar periodicamente, no mínimo, eu creio, semanalmente, talvez no domingo, por missões, um horário reservado para isso. A missões não pode ser apenas um departamento da igreja, deve envolver toda a igreja a ponto de impulsionar os jovens e também os velhos na obra missionária. Não podemos desprezar nenhuma faixa etária, nem crianças, que Deus usou na Bíblia crianças, nem adolescentes, nem jovens, nem velhos. Moisés escreveu o Salmo 90, e ele disse que o que passa de 70 anos é só enfado e canseira, lembra? Só que quando Deus chamou Moisés para libertar o povo do Egito, quantos anos ele tinha? Quantos anos? 80. Ou seja, ele já estava bem cansado, né? Pelo menos por uns 10 anos aí, de enfado e canseira. Eu percebo duas coisas com isso. A primeira é que Deus renova as forças daquele que Ele convoca. Ele renova as forças literalmente. E não importa a idade. Se Deus te chamou, Ele vai te capacitar. Caleb tinha 80 anos quando estava na frente de batalha de Israel. Ele não estava só aconselhando os jovens, não. Ele estava com a espada na mão e dizendo que se achava jovem, forte. A outra coisa que eu percebo é que nenhum tempo de preparação deve ser desprezado. Embora a preparação do obreiro cristão comece na igreja local, às vezes é necessário estudar numa agência missionária especializada sobre a questão. E muitas vezes a pessoa diz: para que eu vou passar 4 anos no seminário? E Jesus volta e eu não fiz nada. Como se Jesus precisasse da gente. Ele conta conosco, mas Ele não precisa de nós, tá bom? É diferente. Moisés passou 80 anos no seminário com Deus, para ser usado por 40 anos. Os primeiros 40 anos Moisés passou no Egito, aprendendo sobre tudo lá no Egito. Depois 40 anos no deserto, lá longe do Egito, aprendendo a cuidar de ovelhas, aprendendo sobre Deus também. Depois de 80 anos, aí Deus diz: agora vai começar a obra na sua vida. Aí ele volta e tem que passar por tudo aquilo com o povo, enfrentar um faraó de coração duro, de mão de ferro, um povo incrédulo, 40 anos andando pelo deserto. E aí começou o ministério de Moisés. A igreja precisa de obreiros. A igreja precisa de missionários. A igreja precisa de teólogos. E aqui, irmãos, eu quero, não escrevi, porque não lembrei, mas a igreja precisa compreender uma realidade que não há dicotomia entre teólogos e missionários. Biblicamente não há. Há na academia teológica uma disputa besta, onde muitos missionários e missiólogos olham para teólogos com desprezo, olham para teólogos com arrogância, e às vezes falam com arrogância também. Como quem diz: eu não preciso estudar isso aí, não preciso, eu sou obreiro, eu estou no campo, e se acham superiores
por causa disso. Por outro lado, os mesmos adjetivos são aplicados aos teólogos, que olham para obreiros que estão no campo sem diploma, com arrogância, dizendo, olha, nem estudou teologia, nem se formou. E a Bíblia não diz que tem que ter diploma para ser missionário. Tem que ser vocacionado por Deus. E das características que Paulo descreve para que o obreiro seja pastor, apenas uma característica, ou duas, sei lá, são acadêmicas. E 16 são de caráter. Para os atributos intelectuais, vamos dizer assim, são conhecedor da doutrina e apto para ensinar. Somente. Não diz que tem que ter diploma. Mas tem que ser marido de uma só mulher, tem que ter os filhos na sujeição, tem que ser um bom administrador de casa, tem que ser um homem de uma palavra só, temperado, sóbrio, humilde, manso, não pode ser novo convertido e mais não sei quantas características até completar as 16. Então, biblicamente falando, não há diferença entre teólogo e missionário, porque o bom teólogo é aquele que sabe que todo o seu trabalho vai desembocar na obra missionária. O trabalho do teólogo não é para si próprio, para o gabinete apenas, ou para os livros, se esse conteúdo não servir para a igreja. E o bom missionário é aquele que fazer missões não é somente ir, não é somente sair, mas é sair para pregar teologia sólida, isto é, a Bíblia. Então não há dicotomia. Para concluir, os cristãos foram chamados, capacitados, serão de certa forma responsabilizados por Deus na realização da sua obra. Cabe a cada um de nós o envolvimento com Deus da obra e com a obra de Deus. Cabe à igreja local organizar-se para testemunhar simultaneamente de Jesus Cristo no maior número de locais possível. Se não for possível a igreja local enviar missionários com os próprios recursos, o engajamento com outras igrejas, ou mesmo com algumas missões, pode suprir essa necessidade. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Vamos orar. Se Deus tem falado ao seu coração para se dedicar de forma mais intensa à obra missionária, coloque isso diante dele nessa hora. E ele vai te direcionar. Bendito seja o teu nome, Senhor. Obrigado pela tua palavra que nos instrui sempre pelo caminho que devemos andar. Nessa hora, te agradecemos por esses irmãos que estão aqui e pelo que tu tens falado desde ontem. Senhor, se tu tens uma obra específica para alguns aqui nesse lugar, direciona-os. Se tu não chamastes ainda, Pai, chama agora. Chama nesses dias para a obra específica na tua obra. Para um trabalho específico na tua obra, Pai. No nome de Jesus. Amém.